Olá, então, nesse vídeo aqui eu vou tentar explicar para vocês a distância entre dois pontos a nível de ensino fundamental. Então, veja bem, nós temos dois casos. O primeiro caso é quando o segmento que une os dois pontos, ele é um segmento paralelo ao eixo X, como está aqui nas duas imagens, ou paralelo ao eixo Y. E o segundo caso, que é quando o segmento que une esses dois pontos, ele não é um segmento paralelo ao eixo X ou eixo Y. Então, veja bem, vamos analisar aqui o caso quando o segmento que une os pontos que a gente está calculando a distância, ele é um segmento paralelo ao eixo X. Então, nesse primeiro exemplo, nós temos o ponto A de coordenadas 1 e 1, e o ponto B de coordenadas 3 e 1. Aqui embaixo a gente tem uma formulazinha, mas se você está no plano cartesiano e ele está graduado de 1 em 1, então aqui não tem muito segredo, né? Basta a gente vir aqui contar os espacinhos, né, da reta que abrange essa linha, esse segmento vermelho. Então, se você vier contar aqui, ó, 1, 2, então pronto. A distância entre A e B é 2. Pura e simplesmente. Então, eu vim aqui e contei na reta o espaço, né, que está entre os números inteiros, então, coincide exatamente com esse tamanho aqui, ó. Já que a gente tem esses pontilhados aqui embaixo, ele nos garante, então, que o ponto inicial é 1 e o ponto final é 3. Essa é a nomenclatura que a gente vai utilizar para estar falando sobre distância entre dois pontos. Então, aqui no ensino fundamental e também no ensino médio, vocês vão ver essa forma de escrita, ó, com D minúsculo, né? D de distância entre dois pontos, e a gente coloca os pontos que a gente está estudando entre parênteses, igual, certo? Neste caso aqui, os pontos que a gente está analisando são pontos A e B. Então, D de distância, e entre parênteses a gente coloca os pontos que a gente está analisando no plano cartesiano. Nesse caso aqui, como ele é paralelo ao eixo X, né? Se você não quiser só contar, se você quiser provar algebricamente como é que a gente chega no valor 2, é só você fazer o X maior menos o X menor. Porque já que para a direita é o crescimento da reta, então basta a gente fazer a abscissa 3 menos 1. Ou seja, 3 é o X do B e 1 é o X do A. Então, eu estou fazendo lá o ponto final menos o ponto inicial. E isso aqui chega exatamente no 2, que é o mesmo valor que a gente conseguiu fazendo a contagem, né? Contamos esse espaço entre o 1 e o 2 e o espaço entre o 2 e o 3. Neste outro exemplo aqui também, a ideia é exatamente igual. Nesse caso, a gente tem alguns pontos mais distantes, né? Nós temos o ponto A e B. Veja bem que eu vou contar os espaços entre as retas. Então, eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, significa que a distância entre esses dois pontos é 5. 5 unidades de medida que estiver mexendo aí, tá bom? Nesse sentido, então, a gente usa a mesma nomenclatura, distância entre A e B, estou colocando A e B de novo, porque são os pontos do desenho, é igual. Bom, o x do A é 3, o x do B é menos 2. Se a gente reparar, o 3, ele é maior do que menos 2, então a gente faz 3 menos o outro ponto, só que o outro ponto é negativo, então fica 3 menos 2. E aí, fazendo o joguinho de sinal, a gente sabe que esse menos e esse menos aí do meio vai virar o quê? 1 mais. 3 mais 2. E 3 mais 2 é igual a 5. Ou seja, a gente obteve o mesmo resultado que a gente conseguiu fazendo a contagem, ok?
Então, para, né, não ficar nada bitolado, não ficar nada confuso, quando a gente vê que o segmento que une dois pontos no plano, ele for exatamente paralelo ao eixo X, basta a gente vir aqui contar. 1, 2, ok. 1, 2, 3, 4, 5, ok. Pronto. Descobrir essa distância, certo? Ideia parecida a gente vai aplicar aqui, quando o segmento de reta ele for paralelo ao eixo Y, certo? Então, ó, nesse primeiro caso aqui, eu tenho o ponto A de coordenadas 1 e 2. Eu tenho o ponto B de coordenadas 1 e menos 4. Eu vou vir aqui, está graduado de 1 em 1, não tem problema, super tranquilo. Eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a distância entre A e B, nesse caso aqui, é 6. Mas se eu quiser trabalhar, né, e provar matematicamente como é que chega nesse 6, basta a gente fazer a mesma ideia. A maior, o maior menos o menor, né? Ou a gente lembrar que o segmento, o sentido de segmento do eixo Y é para cima. Então, obviamente que a ordenada do ponto A, ela vai ser maior do que a ordenada do ponto B. Por que eu estou dizendo isso? O Y do A, ele é maior do que o Y do B. Então, beleza. Distância entre A e B vai ser 1 e 1 são iguais, né? Então, o X a gente não mexe. Nesse caso aí, a gente só mexe com o Y. 2 menos... Peraí que deu um probleminha aqui. Vou só consertar aqui. Então, fica 2 menos 4. E 2 menos 4 é a mesma coisa que 2 mais 4, que dá exatamente 6. Ok? Então, ou você conta, ou você faz essa continha. Você pega o y do maior número, menos o y do menor, né? Porque como é sentido de baixo para cima, então, obviamente, que a ordenada, o y do A, ele é um valor maior do que o y do B, tá? Então, você sempre faz o maior menos o menor. Nesse caso aqui, vamos começar já aplicando a ideia de ser a maior ordenada menos a menor. Distância de A até B vai ser igual. Bom, os x deles são iguais, menos 2, menos 2. Então, nem precisamos mexer. O que a gente precisa é mexer nos y deles, né? Então, se é de baixo para cima, eu vou pegar o y do B primeiro, menos o y do A, que é 1. E 4 menos 1 é 3. Se você fizer a continha, ou se você ir lá e contar geometricamente, você vai ver que a resposta vai ser a mesma. Ok? A resposta vai ser a mesma. Olha só, o espaço entre o 1 e o 2, 1. Entre o 2 e o 3, 2. Entre o 3 e o 4, 3. Então, 1, 2, 3. A distância entre A e B é 3. Bom, nessa primeira parte do vídeo, eu espero que vocês consigam entender direitinho esse conceito de distância entre dois pontos, quando o segmento que une esses pontos, eles são paralelos ao eixo X ou ao eixo Y. Certinho? Agora, o que a gente precisa ver? A gente precisa analisar o terceiro, né, ou o segundo caso, dependendo que a gente chamou lá de primeiro e aqui de segundo. Quando acontece isso, olha só, o que a gente percebe nessa imagem? A gente tem o ponto A, de coordenadas 3 para x, 6 para y. E nós temos o ponto B, de coordenadas 9 para x e 4 para y. Diferentemente daquele primeiro caso, né, daqueles exemplos que a gente viu no primeiro caso, tanto o x quanto o y do A, eles são diferentes do x e do y do B. Aí a pergunta que fica é, como que a gente vai calcular a distância agora, sendo que o segmento que une os pontos, ele não está retinho igual ao eixo x e nem retinho na vertical igual ao eixo y, certo? Essa
é a ideia. Então, veja só, vamos ali comigo para o Paint. Deixa eu ver se eu consigo carregar essa imagem. Veja bem. Olha só. Aqui, o que a gente tem? A gente tem o plano cartesiano e tem os pontos. E a gente quer saber essa distância, né? A gente quer saber como calcular a distância entre A e B. Então, olha só. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai, primeiro, pensar o seguinte. Para eu achar, né, marcar o ponto A, foi feito isso daqui, né? Levantou uma reta paralela ao eixo X. Em geral, ela fica pontilhada, mas como eu estou no Paint, então eu estou um pouco limitada de ferramentas, né? E depois ligou isso daqui, ó. Foi ou não foi? Então, o encontro dessas duas retas aqui, de cor preta, gerou exatamente o ponto A. Do mesmo modo, a gente fez isso com o ponto B. Então, ligamos aqui e ligamos aqui, olha só. Ok, beleza. O encontro dessas outras gerou o ponto B. O que eu quero que você veja com carinho nessa imagem? Perceba que quando a gente tem esses traços aqui, ó, a gente consegue identificar aqui uma figura geométrica bem conhecida, que é o triângulo. Como essas retas que eu subi aqui, ó, essas retas pretas que eu subi, elas são exatamente paralelas aos eixos, significa que o ângulo, bem aqui, ele é exatamente um ângulo de 90 graus. Se o encontro dessas retinhas aqui, fazendo o encontro delas, a gente conseguir um triângulo retângulo, significa que, no nosso caso, fica fácil identificar a medida desse lado e a medida desse daqui, ó. Pura e simplesmente contando, certo? Contando. Então, deixa eu tentar só melhorar a ponta aqui do meu canetão. Veja só, vê se você concorda comigo. Eu posso vir aqui, como eu sei que aqui seria o vértice do meu triângulo, daqui até aqui, eu posso contar para saber quanto que mede esse lado aqui, que é o cateto. Então, fica, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, significa que este cateto aqui mede 6. Ok? Agora, dos conhecimentos lá do primeiro caso, eu também sei. E eu posso vir aqui e contar, ó, 1, 2. Nesse sentido, o que eu faço? Eu sei que esse meu cateto aqui mede 2. Bom, estou diante de um triângulo retângulo de catetos 2 e 6 e eu quero exatamente esse segmento aqui. Ou seja, eu quero a distância de A até B. Certo? Logo, se eu estou num triângulo retângulo, eu conheço a medida dos dois catetos e eu não sei a hipotenusa, então pronto, se eu aplicar aqui eu consigo encontrar a hipotenusa, que é justamente a distância que a gente quer. Então fica assim, ó, distância de A até B ao quadrado, certo? É igual um cateto aqui, pode ser o 2 ao quadrado, mais 6 ao quadrado. E o que eu estou fazendo aqui? Eu estou aplicando o teorema de Pitágoras neste triângulo aqui. Olha só para vocês recordarem. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Certo? Quem é que está fazendo o papel da minha hipotenusa? Esse segmento, que é justamente que é o que a gente quer. Que a gente batizou de distância de A até B. E aí, quem está fazendo o papel de B? No caso, eu coloquei aqui o 2.
Quem é que está fazendo o papel do C? O 6, ok? Agora eu vou resolver o que dá para resolver aqui, ó. Vou repetir essa parte, porque ainda não vou usar. A distância de A até B ao quadrado é igual a 4 mais 36. Logo, distância de A até B, distância de A até B ao quadrado é igual a 40. Certo? Agora, se você é aluno do 9º ano, você já deve saber que para tirar esse 2 como expoente, ele vai para o segundo membro em forma de raiz. Deixa eu colocar aqui a raiz. Beleza. Agora pensa, existe algum número que elevado ao quadrado dá 40? Não. Mas será que a gente consegue fatorar o 40? Então, vamos fatorar o 40 aqui para ver o que é que vai rolar. Beleza, tá aqui o 40. Como o 40 é par, a gente começa dividindo por 2. 2 é o único número par primo. 40 dividido por 2, 20. 20 ainda é par, então continuo por 2. 20 dividido por 2, 10. 10 ainda é um número par, então eu continuo dividindo por 2. 10 dividido por 2 dá 5. 5 já não é mais um número par, então eu não vou continuar dividindo por 2. O próximo primo depois do 2 é o 3. 5 não é divisível por 3. E o próximo primo depois do 3 é o 5, que vai dar exatamente 5 aqui, e resposta final, 1. Então, o que a gente pode inferir disso daqui? Que o 40, ele é a mesma coisa que, vamos lá, de acordo com o que a gente tem estudado nas aulas. Então, distância de A até B vai ser igual, um espacinho para minha raiz, 2 vezes 2 ao quadrado, vezes 5. Ok? Beleza. Agora, quem é que pode sair da raiz? O fator que tiver um expoente 2, no caso, esse cara aqui, ó. Esse 2 fica e esse 5 fica. Então, nós temos que distância de A até B vai ser igual a 2. 2 vezes 5 lá dentro, 10. Então, vai dar 2 raiz de 10. Deixa eu completar a raiz aqui. Pronto. Essa é a nossa resposta final. Então, significa que a distância de A até B é 2 raiz de 10. Ok? Espero ter ajudado, tá bom? Qualquer dúvida, só mandar. Beijo, obrigada.